Primeiramente, é preciso comentar de modo rápido o episódio envolvendo o senador Chico Rodrigues, com dinheiro nas partes íntimas do corpo e nas vestes íntimas. Realmente, mais um indicador de que a democracia brasileira vai decaindo em mecanismos e em significados cada vez mais escatológicos. Logo em seguida é o episódio do senador pego pela Polícia Federal, com dinheiro nas partes íntimas. O ministro da Economia, o todo-poderoso Paulo Guedes, faz uma webmar com a XP Investimentos, em que ele usa palavrões para definir a possibilidade de recriação do CPMF, que, não sendo sua favorita, será provavelmente novamente implantada como solução à crise fiscal a partir desse fim de ano, depois das eleições municipais. O governo congelou os comentários e as avaliações da política fiscal até os resultados posteriores às eleições municipais. Perdeu a graça também. Já se trata de uma pré-anunciada manipulação na vontade popular, podendo o governo decretar métodos e políticas bastante prejudiciais aos setores da sociedade, principalmente à classe média, que já paga dobrado pelos seus serviços sociais. Quarta-feira se reúne a Comissão de Justiça e Constituição para avaliar, fazer uma investigação, um diálogo com o indicado juiz federal Cássio Nunes para o STF. Se a comissão aprovar o que deve acontecer, ele deve ser votado pelo Senado Federal e que deverá ter voto pelo menos de 41 dos 81 senadores. Curiosamente, pela boca de urna do Senado, vê-se que tanto o PT como o PDT, como o Centrão apoiam majoritariamente a indicação do nome feito por Jair Bolsonaro para a Corte Suprema, o que diz que praticamente ele está escolhido como novo representante do país, no caso, o Nordeste, no Supremo Tribunal Federal. As eleições municipais, cabe uma anotação que, pela primeira vez, depois de muito tempo, é feita sem as possibilidades de coligação nas eleições proporcionais e simplesmente possibilidades na eleição do Executivo Municipal, buscou o efeito de diminuir os partidos políticos, que conseguiu. Hoje, eles estão numa média de 7 partidos por disputa municipal nas vereanças em todo o país. Isso, de um lado, atinge o benefício buscado, que era diminuir o número de partidos. De outro lado, a existência de um gordo fundo eleitoral e um fundo partidário no cenário federal faz com que os candidatos procurem os maiores partidos, que já são os grandes beneficiários dos recursos públicos para suas candidaturas. Cabe verificar se isso não é um contraefeito da legislação. Os grandes serão novamente favorecidos pelo fato de já serem grandes e perceberem grandes montantes dos fundos disponíveis para os partidos e para os candidatos. Nesse marasmo pré-eleitoral de 15 de novembro, o que surge em voga agora é a pauta econômica. A crise fiscal foi adiada até o anúncio final dos resultados eleitorais de novembro e, portanto, não há muito o que esperar nesses próximos dias. Existe a possibilidade de ser votado pelo Senado o Marco Legal do Gás, que já foi aprovado há muitos anos pela Câmara Federal e que seria uma mudança, sem dúvida, importante para o país, na medida em que o gás,
hoje reinjetado nos poços de petróleo e não utilizado comercialmente ou industrialmente, poderá sê-lo através de uma nova rede de gasodutos, no caso privado, no país. Os impasses sobre o auxílio emergencial continuam e parece que vai vigorar a postura de muitos deputados, inclusive do Centrão, de postergar por 3 meses os auxílios emergenciais para depois discutir uma base mais sólida do seu financiamento. Parece evidente, pelo pronunciamento do ministro da Economia e pela falta de alternativas encontradas pelo Congresso, que a CPMF deverá ser recriada. E, com isso, as eleições americanas adquirem uma nova significação para o Brasil, porque ano que vem será decidido a implantação do 5G nas telecomunicações e na telemídia em geral. A Huawei chinesa diz que já está no Brasil há 30 anos e que a maior parte das operadoras funciona com seus equipamentos, seu software, e que, portanto, a não escolha da Huawei, que parece ser a preferência do governo Bolsonaro, fará com que haja um grande atraso na implantação da rede 5G no Brasil. Vejamos, as eleições dos Estados Unidos podem dizer alguma coisa a respeito, na medida em que há possibilidade de dar recondução do presidente Trump e, com isso, a abertura do mercado de uma forma mais independente, que atingirá o Brasil também. É por isso que seguimos essa semana.